Aliados do deputado federal Daniel Silveira apresentaram ontem um projeto de lei que dá anistia ao parlamentar e também garante os seus direitos políticos. Para explicar esse projeto, vamos entrevistar agora a deputada federal pelo PL de São Paulo, Carla Zambelli, a quem agradecemos demais pela participação. Deputada, seja bem-vinda mais uma vez à Jovem Pan News. Muito obrigada, bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui novamente. Perfeito, deputada. Para começar, então, esse bate-papo, essa entrevista, eu gostaria que a senhora explicasse para a audiência da Jovem Pan News qual é a razão da necessidade desse texto que propõe especificamente o projeto de lei e por qual razão a senhora e os demais parlamentares que são coautores entendem que é preciso uma lei para garantir algo que, em tese, já deveria ser assegurado pela Constituição Federal. E, por fim, a especificação nesse projeto sobre quais crimes políticos e, eventualmente, outros profissionais poderiam ser anistiados? Sim, o projeto, toda a lei de anistia, né, projeto de lei que visa anistia, ele tem que ter um determinado fato num determinado período. O período que a gente pegou foi de 1º de janeiro de 2019 até 22 de abril de 2022. Então, esses 3 anos aí de mandato do presidente, porque nesse tempo houve várias consequências para os nossos representantes, para os conservadores, com relação ao nosso cerceamento de liberdades constitucionais, principalmente a liberdade de expressão e também liberdade do direito de ir e vir, por exemplo. Mas, então, o que acontece? Várias pessoas, jornalistas, né, estão foragidos do Brasil, evadidos do Brasil para não serem presos, tem jornalista preso. Roberto Jefferson, que é um político, também teve sua liberdade de expressão cerceada, também continua preso, inclusive com a saúde debilitada. Então, esse projeto nasceu da ideia de corrigir uma injustiça com o Daniel Silveira, que aparentemente a gente não precisa de um PL de anistia para poder garantir os direitos políticos dele, porque quando diz que todas as penas privativas de liberdade e de direito, né, privativas de direito, inclui aí o direito eleitoral. Então, o direito político dele está assegurado pela graça dada pelo presidente da República. Mas como a gente ficou preocupado, né? Na verdade, esse PL ele nasceu um pouco antes, inclusive em entrevista aqui à Jovem Pan, no dia da graça, quinta-feira, 22 de abril, ou 21 de abril, a gente de manhã esteve aqui e eu disse que apresentaria um PL de anistia do Daniel. Depois da graça, a gente começou a avaliar que seria uma oportunidade da gente corrigir uma série de problemas demandados pelos crimes de opinião. Na verdade, crime de opinião é um negócio que não combina com a nossa Constituição, já que a gente tem a liberdade de expressão garantida. Então, a partir dessa ideia, a gente estendeu o prazo. E o fato, na verdade, é o mesmo, ou seja, crime de opinião decorrente de posicionamento político. Perfeito. Então, acredito que ele vai corrigir aí jornalistas, os caminhoneiros também, desculpa, esqueci de citar, que são muito importantes. Tem caminhoneiro preso, tem vários caminhoneiros sendo processados pelo STF, inclusive sem foro privilegiado, e o processo está no STF. Então, também vem para corrigir essa questão das liberdades constitucionais que foram cerceadas dessa pequena parte da população. Deputada, agora seguimos com a pergunta da comentarista do Grupo Jovem Pan, Cristina Gremel. Deputada, bom dia. Em relação a esse PL especificamente, a gente está vendo a discussão acontecer no âmbito jurídico, né? A ministra Rosa Weber deu agora 10 horas para o presidente Bolsonaro justificar o que está escrito no decreto, que bastaria ela ler, mas, enfim, está dando uma sequência àquele pedido de partidos de oposição, do senador Randolfo Rodrigues. Então, isso vai caminhar em paralelo. Na sua opinião, dentro do Congresso, há ânimo para fazer caminhar um PL como esse que você está propondo agora, também de forma rápida? Sim, Cris, há ânimo sim, porque nós somos mais de 70 autores. Na verdade, deve fechar em 70 autores. Então, imagina um PL um projeto de lei em que 70 deputados pedem a autoria, assinam a autoria, e depois se cada deputado aí pedir mais 1 ou 2 assinaturas por requerimento de urgência, a gente consegue ainda essa semana o requerimento de urgência, e aí é uma questão de conversar com o Arthur Lira. O Arthur, ele estava bastante confortável em colocar esse PL para votar, porque o grande problema daquela outra sustação da ação penal é que existiam mais outras 93 ações penais, pedidos de suspensão de ação penal por outros deputados. A diferença é que o pedido de suspensão da ação penal do Daniel era por crime de opinião
e dos demais 93 eram por crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, ativa, passiva, etc. Então, ele disse, se eu colocar para pautar o do Daniel, eu vou receber uma pressão desses outros 93 para pautar também. Então, ele fica mais confortável, porque não precisa pautar as sustações das ações penais, porque a graça já foi concedida e esse PL vem para corrigir. E o PL tem um grande apoio de um número imenso de deputados. Assim, eu não me lembro da história da Câmara ter tantos autores num projeto de lei. Então, eu acho que há ânimo, sim. Também há ânimo para poder colocar um projeto de decreto legislativo que garante que a Câmara ou o Senado, ou seja, ou o Congresso, faça a cassação de parlamentares. Porque hoje existe uma dúvida entre de quem é essa responsabilidade. O próprio André Mendonça, no voto dele, falou que podia ser a Câmara, outros disseram que o STF já cassaria o mandato do Daniel. Sim. Então, a gente quer trazer essa responsabilidade para o Legislativo, que é a função constitucional dele. Sua pergunta agora, Diogo Schelp. Deputada, esse PL, ele também contemplaria figuras aí opositoras ao governo federal, críticos ao governo federal. Vou dar um exemplo aqui do professor da USP, Conrado Hübner, que está sofrendo uma ação penal do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, por ter chamado o procurador de, se não me engano, poste-geral da República, né? É uma ação penal, o TRF, inclusive, julgou um recurso de Aras considerando como passível de ser uma ação penal, né? Essa aqui é uma opinião, uma expressão que foi feita aí numa coluna de jornal. Então, abarcaria também aqueles que são críticos ao governo? Sim, abarcaria sim. A gente só extenuou, ou seja, está excluído dos crimes, né, de opinião, aqueles crimes de opinião que foram acompanhados de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, terrorismo, os devidos em lei como crimes hediondos, também lesões corporais ou qualquer tipo de agressão física, invasão de propriedade e danos ao patrimônio público e privado. Então, se alguém da esquerda tiver algum tipo de ação penal relacionada a crime de opinião e que venha acompanhada desses outros crimes, como, por exemplo, o caso do Borba Gato, né? Aquela destruição é um crime político, né, de opinião, mas que houve destruição do patrimônio público ou privado. Nesse caso, não fica extenuado, não fica anistiado o crime. Mas no caso do procurador, eu entendo que sim. E tudo também vai depender de como o relator vai mudar ou não o texto que está sendo sugerido. Se o relator mudar o texto nesse sentido, aí talvez não. Mas eu acredito que sim, porque todos os crimes de opinião nesse sentido, neste período, aí tem que ser nesse período, né? Se ele estiver dito entre 1º de janeiro de 2019 e 22 de abril de 2022, ele ficaria anistiado, sim, na minha opinião. Agora a pergunta é de Ricardo Salles. Carla, bom dia. Parabéns pela montagem a cavalo ontem aqui em Ribeirão Preto, no AgriShow. Ontem o presidente comentou que, ao fazer um comentário acerca das eleições, evidentemente que ele não pede voto para ninguém, obedecendo sempre à legislação eleitoral, mas ele fez um comentário muito interessante. Ele disse, olha, eu posso dizer em quem eu acho que não deve ser votado. E aí ele citou, eu acho que não deve ser votado quem votou a favor do projeto de urgência das fake news. Ele falou, mas em outras duas hipóteses. Eu queria que você comentasse essa evidente incompatibilidade de alguém se dizer Bolsonaro, mas ter votado a favor desse tipo de processos, como, por exemplo, a urgência da fake news. Ricardo, bom dia. Foi ótimo ontem mesmo. Seu cavalo estava dando uns coices lá, mas foi muito bom. Foi, né? Seu cavalo era muito bravo. Esse comentário do presidente foi muito interessante, porque quando as pessoas votam, elas não imaginam o que cada voto do deputado pode representar perante a história do Brasil lá na frente, né? 130 deputados votaram para libertar Daniel da prisão dele. Esse foi um dos argumentos dele. Quem tiver votado a favor da prisão do Daniel, fique de olho. Ele falou também sobre as fake news e falou sobre um outro... não vou me lembrar agora, mas eram 3 pontos. E eu diria até mais um agora. Eu diria que o deputado que não apoiar essa anistia também fique de olho. Porque o deputado que não apoiar essa anistia, ele é contra a liberdade de expressão. Porque o projeto nada mais corrige uma injustiça que o STF criou ao
ao abrir um inquérito do fim do mundo de forma ativa, não sortear quem seria o relator, não sortear quem seria o revisor, também investigou, ou seja, foi a vítima teórica, né, a suposta vítima, ou pseudo-vítima, investigou, acusou, relatou, julgou, né, e fez ainda o marketing. Eu diria que fez a publicidade de tudo isso. Então, eu acho que o deputado que for contra esse PL, ele é contra a liberdade de expressão, então ele tem que se posicionar. Eu acho que chegou um momento muito sério da nossa história, Salles, de posicionamento político, de posicionamento ideológico. Eu acho que o povo, quando votou, eu peço perdão pelo barulho aqui, resolveram passar todos os caminhões da rua. Quando o povo votou no Bolsonaro, muita gente com quem eu tenho conversado não tinha prestado atenção em quem eram os deputados federais ou senador em quem votaram. Certo. E hoje eles percebem o quanto é danoso, né, o quanto representa um dano ao Brasil quando você tem um presidente da República e um Congresso desvinculado, né? Então, eu acho que agora o povo vai estar mais atento na hora de votar para o deputado federal, para senador e também, claro, para deputados estaduais, que é outra preocupação nossa aí, principalmente no estado de São Paulo, que sempre teve uma assembleia muito pró-governo, né, que se vende com muita facilidade as ideias do governo, então tem que ter esse cuidado. Projeto de lei que prevê anistia ao deputado Daniel Silveira e também a outros profissionais por crimes de opinião, em destaque na entrevista com a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, a quem agradecemos demais pela participação. Até uma próxima, deputada. Muito obrigada pela oportunidade, até uma próxima, bom dia a todos. Bom dia também.